Olá! A construção da usina de Belo Monte, às margens do rio Xingu, no Pará, desperta a seguinte questão. O que é mais importante, produzir energia para atender ao crescimento econômico do país ou preservar a floresta? E energia eólica, num país com mais de 8.000 quilômetros de costa, não pode contribuir para atender a demanda? As cidades da Europa reduzem cada vez mais os ônibus, substituídos por tramways, light rails e outros modelos de transporte urbano, que podem levar mais passageiros e não poluem. Os desafios do mundo moderno. Como conciliar o uso cada vez mais necessário do computador com o exercício do cérebro? Estes foram alguns dos temas abordados pelo Matéria de Capa ao longo de 2012. Vamos ver? Para alguns, um projeto exagerado, que destrói a floresta e põe em risco os povos indígenas. Para outros, uma obra essencial que vai garantir a energia que o país terá de produzir nos próximos anos. A usina de Belo Monte vem mudando a paisagem naquela região da Amazônia, às margens do rio Xingu, no estado do Pará. Do alto, é possível enxergar com clareza. A Amazônia está sendo rasgada para o que se convencionou chamar de progresso. E ele já chega fazendo barulho. Belo Monte é uma obra controversa. As máquinas e os funcionários que trabalham noite e dia constroem às margens do rio Xingu essa que será a terceira maior hidrelétrica do mundo. Para o governo, Belo Monte é necessária porque o Brasil precisa de energia para promover o crescimento econômico. Desde 1975, os governos promovem estudos sobre o potencial hidrelétrico da Amazônia. Estima-se que ele supere 40% do total do país. Índios, instituições sociais, ambientalistas, lideranças comunitárias e o Ministério Público temem que Belo Monte seja apenas a primeira de uma série de barragens em plena floresta. Tão grandes quanto a controvérsia são os números que cercam Belo Monte. Serão investidos 26 bilhões de reais para atingir uma capacidade instalada de 11.233 megawatts. Mas por conta do regime de chuvas e seca, a média ao longo do ano será de apenas 4.571 megawatts. Isso equivale a pouco mais de 10% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. Por conta desse aproveitamento parcial, um dos maiores especialistas em energia do país defende que Belo Monte não é a melhor alternativa. É uma má escolha. Eu acho que a gente deve construir usinas hidrelétricas usando a melhor das tecnologias e fazendo o melhor uso possível do potencial hidrelétrico. Isso provavelmente exclui mega empreendimentos. Ela vai gerar uma energia firme que é inferior à média brasileira, mas mesmo assim é muito superior a qualquer geração de outra fonte de energia e principalmente de usinas hidráulicas fora do Brasil. No canteiro de obras, o tamanho de Belo Monte também impressiona. Os engenheiros estão contentes porque eles acabam de chegar à marca da retirada de 2 milhões de metros cúbicos de rocha aqui do sítio de Belo Monte. Mas a meta é de 13 milhões de metros cúbicos, o que significa aumentar aquele buraco ali em mais 30 metros para baixo. E quando eles chegarem nesse nível, eles vão subir mais 150 metros numa construção que equivale a um prédio de cerca de 50 andares, numa obra monumental que vai consumir nada menos do que 6 milhões e 250 mil toneladas de concreto. E isso só no sítio Belo Monte, onde ficarão as principais casas de força. A obra tem 2 outros canteiros, porque é uma hidrelétrica diferente das que foram construídas até hoje no país. A usina fica na região chamada de Volta Grande do Xingu, um ponto onde o rio faz uma longa curva. Uma barragem está sendo construída próximo à cidade de Altamira. Dessa barragem sairá um canal de concreto de 20 quilômetros de comprimento e 200 metros de largura. Ele vai desviar o curso d'água até o final da Volta Grande, numa queda de 90 metros de altura. Lá, um reservatório intermediário será formado para movimentar 18 turbinas verticais, responsáveis pela maior parte da geração de eletricidade da usina. Outras 6 turbinas horizontais, menos eficientes, serão instaladas na barragem para aproveitar o curso do rio de maneira complementar.
No total, a área alagada será de 503 quilômetros quadrados, pouco menos da metade disso no lago e o resto ao longo do próprio rio Xingu. Por isso, Belo Monte é chamada de usina a fio d'água e alaga uma área bem menor que as usinas convencionais. Mesmo com as garantias da empresa e do governo de que Belo Monte é um bom empreendimento, 14 ações na justiça questionam a construção da usina. Para o Ministério Público, o empreendimento é inviável economicamente, mas essa tese não encontrou eco nas instâncias superiores do Judiciário. É frustrante porque a gente adquire a convicção, faz um trabalho sério, as ações que a gente entra são depois de muito estudo, muito acompanhamento, só com coisas que a gente considera assim, que nos dão uma segurança grande. E o juiz daqui, em alguns casos, atende o nosso pleito e a gente vê ali adiante que a coisa não anda e a gente não tem outra alternativa. Do alto, o bonde do progresso abre caminho, mas não deixa claro que desenvolvimento é esse que ele leva para a Amazônia. Entre as diversas organizações sem fins lucrativos que trabalham em defesa da saúde do planeta, inclui-se a Conservação Internacional. Com mais de 1.000 ativistas atuando em 30 países, a organização tem o apoio de empresários e artistas que não apenas contribuem com recursos financeiros, mas também ajudam na divulgação. Um deles é o empresário da aviação, Richard Branson. I love a challenge. Our learning to live sustainably is the defining challenge of this century. We're at a critical crossroad. We can act now to ensure a prosperous future where people thrive and balance with the planet, or we can head down a path to climate disruption, depletion of the Earth's resources, and our ultimate economic decline. There is no silver bullet. The challenge calls for us to collaborate internationally, mobilizing capital, expertise, and innovation at unprecedented speed and scale. Climate change threatens life as we know it. This isn't just about melting ice caps, polar bears, or political debate. It's about whether or not we have economic growth, whether we have clean air, fresh water, and enough food for us all, from Shanghai to Chicago. We need to act faster than ever before, on a scale grander than any known. We need to collaborate more closely and completely than we ever have. That's why we're bringing together a great group of entrepreneurs. We're harnessing their energy, resources, and influence to fill the gaps in the war on climate change. This group will work with partners like Conservation International and others to take on the most important battles on the widest scale. CI is already fighting many of these battles. For more than 20 years, they've been working worldwide to protect the natural systems on land and at sea that sustain us. They're a leading force preserving tropical forests and ensuring sustainable agriculture. They're taking on two of the world's biggest sources of CO2 emissions. A staggering 38% of the world's total comes from deforestation and farming. That's equal to all the carbon dioxide China and the US emit combined. Conservation International is uniquely positioned to address this issue head-on. Today, they're taking the strategies they've developed in the field and working with their partners in government and business to achieve true scale. We want to challenge you to do your part. How you live your life, how you run your business, how you spend, invest, and donate your resources, all make a critical difference. Conservation International is doing outstanding work, and we need all of you to join us in the war on climate change. You can start by joining Conservation International's Team Earth. Thank you. Leves, rápidos e não poluentes. Cresce cada vez mais na Europa, Ásia e Estados Unidos o uso dos sistemas urbanos de transporte sobre trilhos. São chamados tramway ou light rail, que podem levar mais passageiros do que os ônibus e têm um custo de implantação mais barato do que o metrô. O Brasil está décadas atrasado nesse setor. A França, por exemplo, tem 20 cidades onde funcionam esses sistemas. Alegres, coloridos e sem fazer muito barulho, eles cortam as ruas das cidades francesas, como Toulouse, no sul do país. Ou Reims, onde são identificados facilmente pelas cores. Este, por exemplo, é o turquesa,
A cor indica o trajeto e facilita o reconhecimento pelos passageiros à distância. A grama plantada ao longo dos trilhos é um recurso para amenizar o impacto da implantação desses sistemas sobre o meio ambiente. O vermelho escarlate e o lavanda são outras das 8 linhas que compõem o circuito desta cidade do norte da França. Nice, na Riviera Francesa, também recorreu a esse sistema de transporte rápido e não poluente. A cada 3 minutos, os mini-metrôs percorrem as avenidas, o que leva a maioria dos moradores a deixar o carro em casa. O azul forte é a marca registrada do Tram de Montpellier, no sul da França. Esta é uma das linhas que circulam na periferia de Paris, servindo, entre outros lugares, aos moradores da região de Versalhes. Para complementar uma rede de metrô que se inclui entre as mais completas do mundo, a capital francesa também recorre a esta opção voltada para distâncias mais curtas e de baixo custo. Lyon, Marselha, Nantes, Grenoble, Saint-Étienne e Estrasburgo construíram novas linhas e modernizaram antigos traçados de bondes para uso do tramway, a fim de se livrar dos congestionamentos. A perda da capacidade de atenção decorrente do uso intensivo do computador tem sido alvo de estudos de cientistas e filósofos em diversos países. Muita gente se queixa de que não consegue acompanhar um assunto por muito tempo. Outros não conseguem ler um livro e, quando tentam, não passam das primeiras páginas. Um dos desafios do mundo moderno é esse: conciliar o uso cada vez mais necessário do computador com o exercício do cérebro. A queixa é comum entre pessoas dos mais diversos setores de atividades. Uma desconfortável sensação de que alguma coisa vem impedindo a concentração e interferindo no funcionamento do cérebro. Para a maioria das pessoas, não se trata de perda de memória, mas uma certa mudança na capacidade de concentração. O problema tende a ocorrer principalmente na hora da leitura. Ler um livro ou um artigo longo de jornal ou revista, o que era fácil para muita gente, acabou se tornando uma tarefa exaustiva, abandonada logo no início. A tentação de saltar as páginas é grande, ou então de correr para o computador e checar as últimas notícias, as novas mensagens, enfim, algo excitante que possa trazer alguma mudança rápida no cotidiano. O economista e professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, Eduardo Gianetti, percebe os efeitos disso em sala de aula. Eu sou professor universitário e eu observo a dificuldade crescente dos alunos de ter uma certa postura de concentração reflexiva para desbravar um texto que exige uma dose maior de investimento, de concentração, de trabalho. E o jovem tem muita dificuldade de ficar isolado, sozinho, durante um intervalo maior de tempo, focado no esforço que um grande texto da filosofia ou mesmo do pensamento econômico requer. Para o filósofo e professor da pós-graduação em Educação da PUC São Paulo, Mário Sérgio Cortella, essa realidade impõe um desafio para a escola. As plataformas digitais, no trabalho pedagógico escolar, elas produzem um efeito que é extremamente benéfico, que é um acesso veloz à informação, mas tem um efeito que é maléfico, que é deletério. A superficialidade, a ideia de que basta eu obter a informação, eu já cheguei ao conhecimento, que não é verdade. Conhecimento é aquilo que você apropria. A qualidade da produção acadêmica também é afetada. Para os especialistas, os trabalhos de escola e faculdade hoje são uma grande colcha de retalhos. No mundo escolar dos estudantes, os trabalhos são cada vez mais montagens, né? Não são uma pesquisa na qual ele, de maneira autônoma, desenvolveu um pensamento. Na verdade, ele juntou uns pedacinhos aqui e ali, juntou os fragmentos e fez uma pesquisa rasante. De um modo geral, as pesquisas são muito rasantes e fica por isso mesmo. Você construir um argumento, construir uma reflexão, dá muito trabalho e as pessoas estão com cada vez mais dificuldade de fazer o investimento necessário para isso. Nós precisamos cautela para que as tecnologias de comunicação não nos conduzam à incomunicação. Isto é, em vez de silêncio, que a gente está tendo é isolamento. Muitas vezes você entra dentro de um trem do metrô ou no ônibus e as pessoas elas não partilham mais.
né? Está todo mundo com seu fone de ouvido conectado no seu telefone ou num aparelhinho de som e está muito quieto. Eu gosto muito de uma frase do cineasta alemão Werner Herzog. A solidão humana crescerá na proporção exata do avanço dos meios de comunicação. No próximo bloco, a busca da felicidade. O que as pessoas desejam para serem felizes? E mais, a internet leva as grandes obras de arte dos maiores museus do mundo até a sua casa. A gente volta já. Diante das transformações sociais e das desigualdades existentes em todo o mundo, a ONU e alguns países vêm estudando como garantir a felicidade e o bem-estar das pessoas. Os resultados mostram que não é apenas o dinheiro que torna as pessoas mais ou menos felizes, seja no plano individual ou no coletivo. No individual, fomos ouvir um homem que sabe o que se passa na cabeça das pessoas, o Dr. Flávio Gicovati, e perguntamos o que elas buscam, o que esperam para se sentirem mais felizes. A felicidade é um estado que a gente conquista e perde, conquista e perde. Não é um estado linear, mas vamos dizer, estar feliz significa viver próximo de um certo ponto de equilíbrio, no qual as dores e sofrimentos do corpo e da alma são mínimos, e no qual você tem uma cota razoável de coisas boas, agradáveis, tanto vindas do corpo também, quanto da alma. Os grandes prazeres do corpo passam pelo erótico, né? Tanto o direto, quanto, quer dizer, a relação propriamente dita, quanto os indiretos, que têm a ver com a vaidade, prazeres de se exibir, de se destacar, de chamar a atenção. E esses, muito frequentemente, têm a ver com as coisas do consumo também. E que, infelizmente, na nossa sociedade estão superdimensionados e criando problemas indiretos, porque para que alguns tenham muito disso aqui, você acaba tendo gente que fica sem ter o básico do lado de lá. Os prazeres da alma, eles também estão subestimados, né? Que tem a ver, então, com os prazeres do conhecimento, o gosto por aprender, os prazeres intelectuais, o gosto pela cultura, pelo saber. No fundo, a felicidade é um estado em que você gravita com o mínimo de sofrimento e com o máximo de prazeres, mas prazeres entendidos como prazeres cotidianos quase, não é mega momentos de extraordinária felicidade, não é o dia do casamento da gente, não é o dia em que nasce um filho, esses são pontos, né? São momentos, e esses momentos eles certamente têm que ser passageiros, não tem a menor chance de eles serem de outro modo. Ao mesmo tempo em que tenta desvendar os mistérios do espaço, o homem começa a olhar para baixo, mais precisamente para o fundo do mar. O cineasta James Cameron foi ao ponto mais profundo dos oceanos como explorador da National Geographic Society. Foram necessários 7 anos de trabalho para que James Cameron pudesse fazer esta viagem de apenas 3 horas a uma profundidade de 10.900 metros, nas chamadas Fossas Marianas, no Pacífico. A bordo de um mini submarino construído especialmente para essa missão, Cameron desceu sozinho. Utilizando câmeras de alta resolução em 3D, ele captou imagens de um local até hoje só visitado por ele e por 2 outros pesquisadores. Há 52 anos, o americano Don Walsh e o suíço Jacques Piccard foram a este ponto, mas ficaram apenas 20 minutos. E o mini submarino utilizado pela dupla levantou tanta areia que não foi possível filmar. Com um pouco mais de 1 metro de largura e cercado de equipamentos, o espaço reservado para Cameron era tão apertado que ele teve de viajar a maior parte do tempo de joelhos. Sem se incomodar com a experiência claustrofóbica, ele teve a tranquilidade suficiente para transmitir a seguinte mensagem pelo Twitter: acabei de chegar ao ponto mais profundo do oceano. Chegar ao fundo nunca foi tão bom. Mal posso esperar para dividir com vocês o que estou vendo. Com o preço em alta no mercado internacional, uma nova corrida do ouro pode estar em curso na Amazônia. Os números ainda não são conclusivos, mas quem já viu como o metal aparecia facilmente no passado, não desiste de continuar a procura. A
A década de 80 foi um sonho dourado para muitos homens. Um deles é Aldemir. Ele era dono de balsas que garimpavam no rio Mamoré. O movimento era muito grande. Era como se fosse uma procissão, né? Ou então um arraial. 24 horas, um movimento. Muito ouro. Também morria gente todo dia, quase. Todo garimpeiro usava um revólver, né? O cara não podia nem olhar para o outro com a cara feia e acaba. Daquela época, não sobraram riquezas. E tem outros que fez ouro, investiu, e outros que não souberam aproveitar, né? Porque teve muito caso de garimpeiro descer assim, um mergulhador, ir para o rio mergulhar assim, uma hora dessa, voltar no outro dia com 300, 400 gramas de ouro. Só que tinha muito prostíbulo aí, né? O negócio era pavoroso. Mas o cara não tinha medo não, ele comprava um revólver, ia para lá, bebia o resto tudinho, quando era amanhã ele não tinha mais nem uma grama de ouro. Do passado, restaram a foto com os cordões no pescoço e a habilidade em transformar as pedras em joias. São os garimpeiros os clientes de Aldemir, como Otacílio. Aos 54 anos, ele já tirou muito ouro do fundo do rio. Eu não tinha máquina, né? Trabalhava só com os braços. Mas dava para encontrar umas pedrinhas? Dava. Aqui chegou da barranca com 20 quilos de ouro. A extração do minério já pautou a economia desse vilarejo, perto do município de Nova Mamoré. Depois de tanta exploração e com o aumento da fiscalização, ficou complicado o trabalho dos garimpeiros ilegais. Esse é um dos acampamentos usados pelos garimpeiros durante a busca pelo ouro. E logo ali, a gente pode ver uma embarcação que foi abandonada por eles. Entre a vegetação, descobrimos um cemitério de objetos usados pelos garimpeiros. Perto da estrada, mais peças abandonadas. Nem o rio escapa. Próxima à pequena cachoeira, dá para ver a estrutura de uma balsa. Mas o sonho de encontrar as pedras douradas ainda existe. De barco pelo rio Mamoré, encontramos diversas balsas revirando a terra do fundo do rio atrás das pepitas. Uma balsa dessa aqui, ela faz 15, 30 gramas, porque aqui o ourinho tá fraco. Semana passada até que tava pegando ourinho, mas agora ficou fraco. Tá todo mundo atrás aí, ó, andando para um lado e pro outro aí. Dá pro cara tirar umas 60, 70 gramas de ouro por mês numa maquinário desse aqui, né? E aí em real vai dar quanto, mais ou menos? 6 mil reais, né? Dá pra viver com esse dinheiro. Mas só que é assim, é um mês que você trabalha que tem que valer por 2. Porque lá na rua, se for pra rua, você passa necessidade. Porque você vai passar 6 meses também sem dinheiro, porque você tem que pensar lá a cheia que vem depois. Porque depois que esse rio encher, você vai viver de quê? Só sabe fazer isso. Visitar os principais museus do mundo sem gastar nada, com apenas alguns cliques no computador. Isso é possível com os vários recursos de navegação pela internet. O Metropolitan de Nova York, o Prado em Madrid e o Louvre estão entre esses museus que você pode visitar em poucos minutos e apreciar algumas das maiores obras de arte de todos os tempos. Vamos mostrar um deles, o Louvre. Uma das portas de entrada para o tour virtual é a ala dedicada ao Egito. Ao chegar lá, o visitante é recebido por uma esfinge que abre o passeio pela civilização dos faraós. Os sarcófagos bem conservados guardam há milhares de anos diversas múmias, testemunhas silenciosas de uma das civilizações mais ricas da antiguidade. Outra ala que atrai muitos visitantes é a que reúne, ao mesmo tempo, a história do Louvre e da França, por meio de personagens que definiram os rumos políticos do país através dos séculos. Do absolutismo à revolução que repercutiu em todo o mundo, espalhando a mensagem sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o que os visitantes mais procuram mesmo é o quadro Mona Lisa, a obra-prima de Leonardo da Vinci, que retrata uma mulher de sorriso enigmático e que no passeio online aparece ao lado de outras telas do museu. Através dos séculos, o olhar e o sorriso de Mona Lisa intrigam as pessoas. Vamos ouvir um pouco da história do museu, contada pelo diretor-presidente, Henri Loret. Le Louvre est un musée et un palais. Je crois que c'est, de ce point de vue-là, une institution tout à fait unique. C'est un palais qui accompagne l'histoire de France depuis le Moyen-Âge, je dirais jusqu'à nos jours, puisqu'il a toujours été capable d'intégrer le plus récent de la modernité, la pyramide de Paye, qui est devenue le symbole, en quelque sorte, du musée du Louvre. Il a été construite il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Et puis c'est une collection qui commençait, je dirais, par le roi de France, François Ier, donc une collection très ancienne, régulièrement augmentée, régulièrement accrue,
et qui aujourd'hui continue encore à se développer. Le Louvre a été créé en 1793, en pleine Révolution française. Et il a servi de modèle en fait à tous les musées, ou bien des musées, en tout cas bien des musées américains par exemple, qui existent aujourd'hui, ont été construits sur le modèle du musée du Louvre. Un modèle posé par la Révolution française, développé considérablement par Napoléon Ier. Un musée national, je crois que c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire un musée qui n'est pas uniquement un musée parisien, mais un musée dont les savoirs, les collections, les compétences sont au service de l'ensemble de la nation. No próximo bloco, um país em conflito com os vizinhos, banido da comunidade regional e tentando retomar o caminho da lei. A gente volta já. O impeachment do presidente do Paraguai, Fernando Lugo, aprovado a toque de caixa pelo Congresso em junho último, e a suspensão do Mercosul colocaram o país mais uma vez em confronto com os vizinhos, inclusive o Brasil. Para tentar entender melhor esse xadrez pouco diplomático, matéria de capa foi a Assunção, para ouvir o novo governo. Uma decisão tomada por los países vecinos sin a participação do Paraguai, ao contrário, sabendo que mi país, en particular el Congreso, tiene una decisión contraria al ingreso de Venezuela, han decidido por encima del derecho, por encima del sentido común, por encima de la lógica, una decisión absolutamente ilegal e ilegítima, en el cual Venezuela entra a formar parte del Mercosur sin la participación, como establece el tratado, de un país miembro signatario como fue el Paraguay. ¿Cómo usted le responde a las críticas y a la posición de los países vecinos de que lo que hubo acá fue un golpe de Estado? Acá se hizo todo absolutamente ajustado a la Constitución. Y esa Constitución establece que cuando un presidente no hace bien las cosas, puede ser removido constitucional y legalmente a través de la figura del juicio político. De 125 parlamentarios, 5 tuvo el apoyo de Fernando Lugo. 5. Yo creo que ha sido un golpe en primer lugar a Paraguay, al proceso democrático paraguayo, y también que tiene su repercusión internacional. Acá se distorsionó, se forzó la herramienta política constitucional para efectuar un golpe de Estado parlamentario que destituyera al presidente constitucional elegido por la mayoría de la ciudadanía aquele 20 de abril de 2008. E esses foram alguns dos melhores momentos do programa em 2012. Matéria de capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.